Hoje a gente vai aprender como aplicar base acrílica para artesanato em peças de MDF. Nós temos aqui uma peça crua, no caso aqui nós temos um porta-batom. Vamos precisar de pincéis de pelo, rolinho, lixa e base acrílica de sua preferência. Bom, primeiramente, o nosso trabalho ele começa na loja que você vai selecionar a peça, tá? Como assim? Você vai escolher uma peça que não tenha muitos defeitos, que não seja torta, que não esteja quebrada, que não esteja desigual, ou a tampa não está encaixando direito na peça, ou se for gaveteiro, se a gaveta estiver abrindo e fechando normalmente, tá bom? É aí que vai começar seu trabalho, a partir do momento que você escolhe sua peça na loja de materiais para artesanato. Bom, a partir do momento que você adquire sua peça, você vai ver se ela não tem muita irregularidade, se não está muito áspera. E para isso a gente vai precisar de uma lixa. Essa aqui que eu estou usando é a lixa abrasiva, aquela que parece uma esponjinha, ó, da Condor, tá? E ela dá um acabamento muito legal na peça. E agora, se você não tiver essa daqui, ou se no lugar que você mora você não encontra, não tem disponível no mercado, você pode usar qualquer lixa comum, daquela fininha dessa aqui, ó. Essa de folha, tá? E você pode usar a gramatura 180 ou a 220. Eu uso muito a 180 e a 220, são as lixas que eu mais uso. Para trabalhos convencionais, tá? Para se for para trabalhar com técnicas de pátina, tem que ser uma gramatura mais baixa, 80 ou a 100, para tirar bastante a tinta para trabalhar com efeito, que não é aqui o caso. Então você vai precisar de lixa 180 ou 220. Se você não encontrar 220, a 180 já vai resolver seu problema. Lembrando que a peça de MDF, a gente não lixa aqui nessa área, tá? A gente não lixa. A gente vai lixar só as extremidades, onde elas ficam mais ásperas. Essa parte aqui, ó, a tampa. Aqui, ó, deixa eu mostrar essa parte aqui pra vocês. Não sei se vai aparecer, ó. Essa parte aqui todinha a gente tira com lixa, tá? A gente tem que lixar toda essa parte aqui pra sua peça ficar com um acabamento bem bonito. Essa já tá toda lixada, agora nós vamos aplicar a base acrílica, tá? Vocês podem usar qualquer marca de sua preferência. A gente coloca um pouco na bandeja. E eu vou aplicar com um pincel. Na verdade, aqui eu vou depositar a base, tá? Eu gosto primeiramente de passar com o pincel, mão leve, lembrando, tá? Por mais que seja a base. Outra coisa, em quais situações usar base acrílica? A base acrílica, ela serve para dar um fundo branco à peça de MDF, para neutralizar a cor do MDF. Que dependendo do MDF, você tem esse aqui que é um pouquinho mais claro, né? Ó, mas tem uns que são bem amarronzados. Então, para aplicar, para passar tintas de tons pastéis, tinta branca, marfim, pérola, off-white, todas essas cores de tons claros, você precisa primeiro neutralizar a cor do MDF para poder aplicar as tintas de tons claros.
Já as tintas escuras, marrom, cinza, preto, azul marinho, você não precisa dar esse fundo branco à sua peça, tá? Porque por si só elas já são escuras e não precisa. Mas se você quiser selar essa peça, antes de pintar com a cor escura, você pode usar a goma laque indiana, que ela seca rapidinho e ela vai funcionar como um selador e não vai absorver tanta tinta assim a sua peça, porque ela vai estar selada. Se não, você pode usar o selador convencional para madeira, que você encontra em lojas de materiais para construção. Já para cores que são mais intensas, como vermelho, verde, azul, você não precisa necessariamente usar a base acrílica. Você pode usar caso você queira que as cores fiquem um pouco mais intensas. Aí elas vão ficar um pouco mais vivas, mas também não tem problema. Eu não uso, tá? Eu só uso a base acrílica para cores claras. Mas isso não impede que você possa usar. Bom, eu já passei, tá? Com o pincel. E agora eu vou passando com rolinho, tá? Só para tirar essas marcas do que ficou do pincel. Aí, se você acha que com uma demão a sua peça ficou uniforme, dependendo da cor que você vai usar, você pode aplicar uma boa camada de base acrílica. Só uma demão já vai resolver. Caso você queira passar uma cor branca e que é um branco bem intenso e uniforme, eu te aconselho passar de 2 a 3 demãos de base e mais umas 2 demãos de tinta branca, dependendo da necessidade de cada um, tá? Mas é assim que eu faço. Aqui nós vamos aplicar de novo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui no caso, como eu falei, a gente está depositando a tinta. A gente não tem aquela preocupação de dar uma pincelada perfeita, porque a gente vai corrigir com rolinho, tá? Ó, estico bem aqui, corrijo e venho com rolinho e passo. Ela fica bem uniforme, tá? Outro detalhe importante, quando você estiver pintando a sua peça, não encharca muito o pincel de base ou de tinta, ou não carrega muito o rolo também na tinta, porque escorre. E outro detalhe importante, quando a gente trabalha com base acrílica, é que às vezes acontece dela acumular um pouquinho. Eu vou já mostrar pra vocês, vou passar um pouquinho mais aqui, que eu quero que vocês vejam, tá? Vou deixar ela acumular bem aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Quando ela acumula, ó, que ela fica com excesso, quando ela escorre, se você não corrigir logo, ela vai secar desse jeito e ela vai criar uma crosta. Depois, se você for tentar corrigir, quando já está passada a demão de tinta, ela vai arrancar a tinta e vai ficar com uma falha aqui. Então, observa sempre quando você estiver passando a base acrílica, de corrigir, tá? Não deixa ficar excesso em bordas, aqui na tampa também, ó. Passa um paninho, ou então passa o dedo, tá? E não deixa excesso. Nossa primeira demão já está seca, tá? Depois que a gente dá uma primeira demão, a gente vem com a lixa e a gente não lixa a peça no sentido da madeira, tá? Porque o MDF, ele não tem veio. Então, nós lixamos em movimentos circulares
e bem de leve, que é só para tirar mesmo a pequena textura que a base acrílica dá. Depois de lixada, nós vamos dar uma segunda demão de base. Aqui está a nossa caixinha finalizada com base acrílica. Passei 2 demãos, a cobertura dela ficou bem uniforme, tá pronta para receber qualquer cor de tinta em tons claros ou até mesmo de tons mais vivos, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, do passo a passo. Quem ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve para acompanhar todos os vídeos que eu posto e receber todas as atualizações. Quem ainda não me segue no Instagram e no Facebook, passa lá também, dá uma curtida lá na minha fanpage e me segue lá no Instagram também, tá? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima!